se eu disser para você que um simples hábito de 10 segundos antes de dormir vai aumentar os níveis dessa molécula? Boa noite para vocês. Hoje, 4 de outubro, já estamos em outubro, 4 de outubro de 2023. Deixa eu acertar minha música aqui. E hoje nós vamos falar de trauma, tá? Então eu vou esperar vocês, como de costume. Pega o teu café, pega a tua água, pega o teu papel, a tua caneta e vamos conversar, tá? Já vou me desculpar antecipadamente, né? Porque a conversa de hoje vai doer, beleza? Tá? Já tô avisando antes, né? Boa noite, querido, tudo bom? Uma coisa é a gente conversar sobre as coisas. E outra coisa é literalmente você observar que as pessoas caminham numa direção diferente daquilo que a gente conversa, tá? Então vou dar aquele minutinho para vocês, para a gente poder começar a nossa conversa de hoje. Respira fundo, né? Respira fundo, vai até a gaveta, pega a coragem que está lá dobradinha e traz aí para a gente poder conversar, tá? Vamos do princípio, tá? Existem hoje inúmeras soluções para processos de trauma, tá? Né? Eu, como sou de uma escola mais antiga, tá? A gente tinha como um caminho que continua sendo extremamente eficiente, é o processo da hipnose. É um caminho extremamente eficiente, tá? E, né, a gente precisa desmistificar essa brincadeira de que tem gente que acha que não entra em processo hipnótico, que não é assim. Nós não estamos falando de hipnose de circo, tá? Hipnose de palco, processo hipnótico, tá? Né? Hoje você tem uma série de processos, você tem constelação familiar que dá para fazer, né? Existem as terapias breves para estados de trauma, que são também extremamente eficientes, tá? Eu posso dizer para você porque eu trabalho com todas elas, né? Trabalho com constelação familiar, que a gente usa também voltada para equipes de trabalho, né? Para grupos de escola, tá? Também usa, né? E as terapias breves também têm um efeito fantástico, tá? Só que para que tudo isso tenha algum efeito, tá? Qualquer que seja, a primeira pergunta que a gente precisa fazer para as pessoas é: você realmente quer sair do estado de trauma? Tá? Essa é uma conversa bem difícil que a gente vai ter hoje, tá? E como todas, nós vamos ter. Por que eu digo que ela é uma conversa difícil? Porque as pessoas, elas tratam os estados de trauma, né, de uma maneira muito displicente para o meu gosto, ou, né, muito superficial, eu diria. Que na cabeça das pessoas, aqueles acontecimentos traumáticos que vão se repetindo durante a vida são situações normais, provocadas por pessoas que são da convivência. Então eu aprendo a relevar, eu aprendo a perdoar, eu aprendo a minimizar,
né? Eu posso fingir que não é comigo e assim por diante. Tá? Não sou muito favorável a isso, mas né, todas as pessoas são livres e cada um escolhe como quer viver. Tá? Só que, tá? Chegamos no básico da brincadeira, tá? Só que as pessoas que não resolvem os seus estados de trauma, tá? Né? Não vão procurar ajuda e não eliminam os seus processos de trauma, tá? Têm uma tendência natural a se transformarem em pessoas que vão repetir, né, os estados de traumas pelos quais eles passaram, tá? Porque você fica com aquilo que você não quer resolver, né? E hoje a gente já sabe que tudo aquilo que você não entende ou você não trabalha, tá? Dentro da tua cabeça e que você fica negando, tá? Nada mais é do que aquilo que você vai expressar durante a sua vida em algum momento, tá? Então, como a gente tem uma vida complexa, né? Com N momentos de dificuldade, né? Cada vez que você tem um conjunto de dificuldades que é mais difícil de lidar, muito provavelmente você vai tirar o trauma para fora da gaveta, né? E vai devolver ele para alguém, tá? Ah, tá, mas não é a minha intenção, tá? Eu realmente também não acho que seja, certo? Da mesma maneira como, né, tirando as pessoas que são psicóticas mesmo, né, que têm grandes desvios de personalidade, tá? Eu não acredito que as pessoas que sejam, né, causadoras de grandes traumas nas outras pessoas façam isso porque elas têm essa vontade de fazer, né? Eu acredito muito mais que, né, elas têm ou tiveram uma grande dificuldade em lidar com vários aspectos da vida e de uma maneira impensada acabaram permitindo que essas situações saíssem do controle e que eles se transformassem em causadores de traumas. Tá? A partir desse entendimento, você precisa, eu gosto de que as pessoas comecem a entender que as pessoas que vivem em estado de trauma são pessoas simples de você identificar. Tá? Por que eu quero que você comece a identificar isso ou que você comece a entender isso? Né? Porque nós temos uma série de bloqueios para sermos quem nós somos na vida. Tá? Bloqueios que foram impostos para a grande maioria das pessoas que vivem em sociedade, que são bloqueios de crença, né? A gente fala disso direto, bloqueios de crença, bloqueios de hábito, né? Preconceitos que você tem, tá? Uma pseudo, uma falsa moral religiosa que acompanhou e acompanha a nossa sociedade há muito tempo. Tá? Não sou contra religião nenhuma, muito pelo contrário, eu costumo dizer que absolutamente todas, qualquer religião, e eu estudo religião há mais de 40 anos da minha vida, todas as religiões são excepcionais, todas as religiões são maravilhosas. O problema é o que as pessoas fazem com o fundamento religioso. O problema é como as pessoas distorcem o fundamento religioso. Tá? E tristemente, né, como a igreja fez parte do Estado durante séculos, tá? Não só no Brasil, mas, né, principalmente nos países onde as igrejas católicas e protestantes cresceram, tá? As igrejas foram parte da normativa da sociedade, normativa de conduta, do estabelecimento de determinados tipos de lei, tá? Influência, né, no padrão da educação e assim por diante. E esse tipo de interferência nos gerou uma falsa ideia ou uma falsa expectativa em torno das pessoas à nossa volta. Tá? A gente precisa entender, né? E não é uma questão de você atacar famílias ou não. Tá? Eu faço essas lives e faço a live de hoje porque justamente entendo que as pessoas
nós somos cada dia mais atacados, né, enquanto sociedade, para que todas as instituições que a gente conhecia, né, como instituições normativas de sociedade, sem abuso, igreja, né, civilidade, moral, né, sentimento pátrio, estrutura da família, tá? Certo? Nós estamos sendo constantemente atacados, né, por uma tentativa de nova ordem mundial que prega literalmente, né, uma bagunça, né, que eles chamam de socialismo ou de comunismo, que continua sendo uma forma mascarada de você ter meia dúzia de gente que fica com absolutamente tudo, né, e relega toda a população a satisfazer as suas vontades. Tá? Mas eu não estou aqui para falar de política, estou falando para vocês que, da maneira como nós fomos educados, a gente tende a mascarar as coisas. Tá? Que é uma coisa, que são situações que continuam acontecendo no mundo todo. Tá? Então, seguidamente, em todas as igrejas, tá, a gente tem um aspecto do abuso cometido pelos sacerdotes. Tá? É muito complicado você ir falar do abuso, você denunciar o abuso, né? Porque, literalmente, a gente entende que as instituições tendem a proteger os abusadores. Tá? Certo? Da mesma maneira como eu, né, que passei por um erro médico, processar médico é uma coisa difícil, né, no Brasil e no mundo. Né? Você abrir um processo é legal, agora você conseguir que ele seja acolhido, que ele dê andamento é uma coisa complicada, porque a própria classe se protege. Tá? Né? E assim nós vamos. Mas a gente precisa entender que você ter a possibilidade de falar sobre aquilo que te machuca, que te maltrata, você ter a possibilidade de falar sobre abuso, né? Você se colocar na posição de poder questionar junto da tua própria família, né, aspectos de tratamento, de comportamento que você não concorda, não é uma tarefa simples de fazer, tá? Certo? Porque as famílias tendem a se colocar numa posição, como era a posição de estado de hierarquia, né? Então quem é mais velho acha que manda, né, e vai mandar a vida toda e não aceita ser questionado. Tá? E eu defendo que literalmente a vida é feita de ajuste. Tá? Eu tenho que identificar as coisas que não funcionam na minha vida e fazer o ajuste na minha vida. Porque se me afeta, é na minha vida que eu tenho que fazer ajuste. Tá? Eu não tenho que fazer ajuste na vida de quem não se sente afetado. Não tenho. Tá? Por isso que eu pergunto, literalmente, para as pessoas se elas querem sair do estado de trauma. Tá? Parece uma pergunta idiota de ser feita. Né? Mas, o que eu mais encontro, né? Eu tenho mais de 30 anos de consultório, então, o que eu mais encontro e o que eu mais percebo são as coisas muito, elas chegam a ser até engraçadas. Tá? Por quê? Porque pessoas que têm pais profundamente ausentes, tá? E abusadores, tá? Não conseguem assumir que esses pais são ausentes. Ah, porque eu não posso, porque é meu pai, tá? Porque é minha mãe. Para. Tá? Estou colocando para você um processo onde você tem que começar a ser a pessoa que vai curar a tua vida. Você precisa assumir a cura da tua vida. Tá? Então eu não posso brincar de ficar vomitando expressão religiosa, tá? Honra teu pai e tua mãe, legal? Tá? Se eu não tenho um pai que está lá para ser honrado. Se eu não tenho uma mãe que está lá para ser honrada. Tá? Se o meu pai na vida não desempenhou o papel de pai. Se minha mãe não desempenha o papel de mãe. Se eu, enquanto pai, não desempenho o papel de pai. Opa!
Tá? Se filho, que é o que está acontecendo hoje, onde filho dá na cara de pai, onde filho dá na cara de professor, e o pai ainda vai lá na escola defender o filho que é agressor, tá? Certo? Se as coisas estão fora do lugar, você tem que começar a ter um mínimo de senso e começar a botar, pelo menos na tua vida, as coisas no lugar. Então eu tenho que conseguir conversar comigo mesmo, olhar e dizer assim, quem e como é meu pai? Quem e como é minha mãe? Né? Ou se eles pereceram, se eles morreram, quem foi meu pai? Quem foi minha mãe? Quem foi meu avô? Quem foi minha avó? Né? Quem foram as pessoas que literalmente me trataram mal na vida? Né? Quem foram as pessoas que me magoaram? Tá bom? Inicialmente para que eu possa fazer aquilo que eu chamo de processo de perdão. Tá? Eu tenho que me resolver. Eu não posso ficar carregando mágoa na minha vida incessantemente, todos os dias. Não posso. Tá? Machuca, dói, pesa, incomoda, né? Você distribui esse lixo com as pessoas que vivem com você, né? Você vai dividindo mágoa, você vai dividindo maus tratos, você vai dividindo tratamento pejorativo e assim por diante. Você vai, uma coisa natural. Tá? A partir do momento que você não entende, você acha que é natural. Tá? Mas se você entende, que é o que eu falo de entrar na linha de consciência, se eu entendo, eu preciso curar, não posso repetir. Para que eu possa curar, eu preciso ter a permissão de curar. Tá bom? Que, por incrível que pareça, é o maior empecilho terapêutico que eu encontro na minha vida. Tá? É o maior empecilho que eu encontro na minha vida. A pessoa ter coragem, literalmente, de falar assim, não, meu pai realmente na minha vida ele foi ausente. Meu pai, quando eu precisei dele, ele não estava lá. Legal? E aí cada vez que ele aparece na minha vida, ele tem uma graça para falar, ele tem uma bobagem para falar, ele tem uma brincadeira estúpida para fazer. Tá? As pessoas no momento que elas estão deprimidas, que elas estão tristes, que elas estão com raiva, isso sai. Beleza? Aí você fala, então vamos tratar isso aí. E aí começa aquela, não, mas eu acho que eu já entendi, eu acho que eu já perdoei, eu acho que não tem mais tanto peso assim. Ai, que beleza. Não teria tanto peso se você não reclamasse tanto. Não teria tanto peso se você não revivesse essas situações 1, 2, 3, 4, 5, 50, 200, 300 vezes na tua vida. Não teria tanto peso se você não justificasse os problemas que você tem na vida ou as dificuldades pelas quais você passa nessas pessoas que você diz que não tem tanta importância, que você já entendeu, que você já relevou, que você já perdoou. E para mim foi de bastante estranheza, né? Os comentários que eu recebi da live da semana passada, quando as pessoas disseram assim, não tinha entendido bem o processo de perdão. Tá? Então vamos voltar com ele e vamos retomar essa brincadeira. Tá? Eu ter perdoado, né? Situações da minha vida que foram desagradáveis, eu ter perdoado pessoas que me fazem mal, não significa que eu posso viver de porta aberta. Entende isso aí, ô criatura? Tá? Não significa que eu posso viver de porta aberta, brincando de ser Jesus e dar outra face, esperando tomar uma porrada no meio da cara cada vez que eu encontro com essa pessoa. Porque isso é de uma falta de compreensão imensa. Né? Isso é um atestado de falta de percepção absurdo na vida. Tá? Eu perdoo, legal, mas eu tenho que perdoar e entender os indicadores que tem na vida de que, né, vai começar a mesma graça de novo. Legal? Então eu vou visitar um parente meu, eu vou visitar o meu chefe, e a pessoa vai começar a falar o mesmo tipo de bobagem e você vai ficar lá parado para escutar. Tá? Se você realmente estiver perdoado e isso não te incomodar, maravilha, chega lá e ainda faz graça. Beleza? Tá?
Legal? Eu faço isso direto. Beleza? Tá? Eu vou lá e faço graça mesmo. Né? Normalmente eu desconcerto as pessoas. Tá? Porque já que, né? Porque quem fala graça tem que aguentar a graça. Beleza? Tá? É o que eu falo para todo mundo. Se você não aguenta a brincadeira, você não brinca. É bem assim mesmo. Não desce pro play. Né? Porque a pessoa que olha para mim e fala assim, eu falo o que eu penso mesmo, eu falo para qualquer um, eu falo a hora que eu quero, eu falo do jeito que eu quero, porque eu sou autêntico. Legal? Aí eu vou dizer, que visãozinha distorcida de mundo que você tem, meu caro cavalo. Legal? Você não é autêntico, você é um cavalo. Beleza? Você é um cavalo. Tá? Você abusa, né, daquilo que você quer e faz do jeito que você quer. Não é por aí que funciona. Uma coisa é você... Tem maneiras de falar aquilo que eu penso educadamente. Tem maneiras de falar aquilo que eu penso respeitosamente. Tá? Legal? Eu posso discordar de quem for. Legal? Tá? Ainda que a pessoa esteja exaltada, eu posso chegar na carinha dela e falar assim, querido, pode falar o jeitinho que você quer, aquilo que você quer. Não concordo. Acabou. Legal? A mesma coisa que você discutir política hoje com quem é fanático. Não tem o que fazer, meu. Acorda. Não se desgasta na vida com coisa estúpida. Beleza? Não adianta. Certo? As pessoas têm que assistir, né? Um idiota lá usurpando o mundo, gastando, né, 2 milhões de reais, né? Numa viagem, e para entender um pouquinho. E mesmo assim não aprende. Tá? Então, se as pessoas não conseguem olhar, e esse, né? O exemplo é político, mas leva o exemplo para a tua vida. Se você não é capaz de olhar para as situações da tua vida que acontecem seguidamente, que afundam você, e não consegue botar o peso devido, você não tem como... Né? Você é uma pessoa que não quer sair do estado de trauma. Legal? Tá? Eu vejo isso em casais até a hora que dá merda. Até a hora que fica... Até a hora que fica muito mais grave do que deveria ser. Tá? O que eu vejo de casal, onde começa no bate-boca, começa no abuso de fiscalizar a vida do outro, o tratamento é ofensivo, né? Começa traindo, começa enganando, começa mentindo, começa ali apertando a tecla F da vida. Legal? E as pessoas, não é que é assim, tá passando por um momento difícil na vida, tá com problema, né? Ai, foi a família. Para. A gente precisa aprender a identificar gente tóxica. Você precisa se dar esse respeito de identificar gente tóxica. Tá? Por mais próxima que seja. Tá? Certo? Se é teu pai e ele é tóxico, entendeu? Ele é tóxico, você não tem o que fazer. Porque você pode mudar você em relação a ele, mas você não vai mudar o teu pai. A gente não muda ninguém, nem enquanto terapeuta, nem enquanto psicanalista, você não muda ninguém. Tá? A gente não faz processo de psicanálise para induzir as pessoas para serem aquilo que eu acho que as pessoas devem ser da vida delas. A gente faz processo de psicanálise para que as pessoas entendam o que machuca e que elas se resolvam. No processo de trauma é a mesma coisa. Tá? Só que você precisa conversar com as pessoas que dizem que querem sair do estado de trauma, que elas não podem passar a vida toda repetindo o trauma. Esse é o grande ponto para você entender. Senão, não existe nenhum processo terapêutico que você faça, não existe mágica, se você quer reviver a mesma coisa. Não existe. Sinto muito dizer para você, legal? Não existe. Tá? Não existe bênção, não existe passe mediúnico, não existe sessão de hipnose, não adianta regressão é uma coisa que a gente não faz mais, né? Não adianta você pagar anos de psicanálise, não adianta você passar pelo processo terapêutico se você não quer. Eu não sei que eu não quero. Se você não quer, se você não sabe que você não quer, né? Você precisa conversar com a pessoa que você mais ama, em quem você mais confia, e pede para essa pessoa virar o teu ponto. Tá?
O que eu chamo de virar o teu ponto? Toda vez que você te voltar com a mesma conversa que você diz que você já entendeu, cada vez que você der a mesma justificativa daquilo que você diz que você já perdoou, cada vez que você voltar na mesma conversa de que essa pessoa é chata, de que ela é desagradável, de que ela te faz mal, e você não faz nada a respeito, essa pessoa precisa bater do teu lado e dizer, oi, tudo bem com você? Bem-vindo ao seu processo de trauma, querido. Né? Bem-vinda, querida. Você está de novo fazendo a mesma coisa todo dia. Que dia que você vai querer abrir mão do processo de trauma para viver uma coisa diferente? Legal? Então, por que fazer essa live aqui? Legal? Por que fazer essa live? Porque eu tenho inúmeros pacientes que passam 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Tem um paciente que já passou 15 anos bem. Tá? E aí chegou aquele momento em que o papai vai morrer, a mamãe vai morrer. Tá? E ele tem um acesso de culpa. Tá? Brota um estado de culpa. Tá? Onde ele começa a desculpar tudo aquilo que fez mal para ele na vida, legal? Simplesmente porque o pai e a mãe vão morrer. E aí eu converso com essas pessoas e a gente deixa sempre um gatilho para as pessoas entenderem. Legal? E o meu gatilho preferido para as pessoas que voltam, me procuram depois de 10, 15 anos, com essa conversa, é olhar para elas e dizer assim, ótimo, então vai lá, certo? E repete com os teus filhos, com a tua família, todo esse tratamento que você recebeu na vida, coloca na tua vida em prática. Não, não é assim. Opa, como é que não é assim? Você acabou de dizer que você está com culpa simplesmente porque teu pai vai morrer. Morrer é um processo natural da vida. Legal? Há 2 meses e meio atrás, 3 meses, estava para morrer. Literalmente. Sensação de morte diária. Beleza? Morrer, faz parte do negócio. Tá? Morrer está implícito no momento que você nasce. Legal? Tá? Está implícito no teu processo. Seu pai vai morrer, sua mãe vai morrer, você vai morrer, sua esposa vai morrer, seus filhos vão morrer, tuas plantas vão morrer, teu cachorro vai morrer, teu gato vai morrer. Legal? Tá? Faz parte do ciclo natural da vida. Viver em trauma não faz parte do ciclo natural da vida. Isso é uma coisa que vocês precisam começar a entender. Porque eu preciso abrir mão do processo de trauma. Para abrir mão do processo de trauma, eu dei N ferramentas para vocês nesse trajeto. Tá? A primeira delas e a mais importante é identificar o que eu mudei na minha vida. A partir do momento que eu quero sair do estado de trauma, que eu identifico o que me machuca, o que me magoa, legal? O que me destrói, eu preciso ver o que eu consegui fazer ou aonde eu consegui mudar na minha vida para que isso não esteja acontecendo. Que é o que eu digo para as pessoas, que são os milagres que aconteceram na vida delas. Que eu saí de uma situação que eu vivencio todo dia, em tudo que eu vou fazer. Eu tenho esse peso e de repente eu consigo acordar para a vida e viver situações onde eu consigo ficar livre desse peso, é um milagre. E se eu consigo identificar essas situações, 2 milagres. E eu tenho que identificar essas situações para brecar o processo. Para olhar e dizer, opa, não é porque eu fui visitar a minha mãe, legal? Que eu dei permissão na minha vida para tudo aquilo que me magoa voltar. Não dei. Não quero isso para minha mulher, não quero isso para os meus filhos, não quero isso para minha convivência. Tá? Não é porque eu fui visitar, né, aquela tia que ninguém visita, certo? Que eu fui até lá, visitei, e aí voltei com pena dela, legal? E
vou começar a me perguntar por que a gente não é próximo. Tá? Eu preciso entender na minha vida que tem gente que não quer ser próxima de ninguém. Você precisa entender isso aí. Tá? Você precisa. Eu, por exemplo, conheci toda a minha família, tá? Dos dois lados. Toda. Tá? Legal? A minha família, estruturalmente, é pequena. Mas a família dos meus pais, certo? Eram famílias bem grandes. Legal? O que eu tive de tio-avô, né? De primo de avó, né? De prima, de primo distante, a gente conheceu, eu particularmente conheci todo mundo. Legal? E pouquíssimas dessas pessoas quiseram manter algum contato na vida. Simples assim, tá? Certo? Meu pai era um cara de muitos amigos. A minha mãe é uma pessoa de nenhum amigo, certo? Minha mãe não é aquela meia dúzia de gente da família e ela não tem amigos. Dela, eu não preciso viver assim. Os meus filhos não precisam viver assim. Tá? Então você precisa começar a identificar primeiro que tem gente que não vai abrir mão de absolutamente nada. Por mais que você diga que incomoda, que a pessoa trata você mal, que o relacionamento é ruim, a pessoa vai olhar para tua cara e vai dizer para você, eu sou assim, quem quiser gostar de mim, gosta de mim desse jeito. E você tem o direito, ou criatura de Deus que está viva, legal? Olha outra criatura de Deus que está viva, olha só, Dona Silmara Tomazini, coisa mais linda do mundo, beijoca para você, tá? Então você, criatura de Deus que está vivo, precisa olhar e dizer assim, legal, você não vai mudar, mas eu vou mudar. Eu vou mudar em relação a você. Legal? Porque eu não tenho que ficar ouvindo graça. Eu não tenho que ficar ouvindo alguém que me deprecia. Eu não tenho que ficar ouvindo bobagem. Eu não tenho que ficar me justificando de cada coisa que eu vou fazer na minha vida. Opa! Tá? Eu vivo completamente diferente de como viveram os meus pais. Completamente diferente. Eu tenho um relacionamento com meus filhos, né? E até com muitas pessoas que viraram meus filhos e não são meus filhos naturais, completamente diferente do relacionamento que os meus pais tiveram com os próprios filhos. Legal? Tá? Meus filhos escolhem o que eles vão fazer da vida deles. Eles escolhem o que eles vão estudar, eles escolhem o que eles vão aprender, eles escolhem se eles vão sair, se eles não vão, se eles vão namorar, se eles não vão. Tá? Cada um tem a sua escolha na vida. O que eu ensinei e continuo ensinando para os meus filhos é que a partir do momento que você fez a escolha, o que der certo, sensacional, obra tua. O que der errado, sensacional, obra tua. Vai lá e resolve. Tá? Certo? Por quê? Porque senão você herda, né? Como eu e as minhas irmãs herdamos, os problemas de relacionamento dos meus pais, né? Os problemas de relacionamento entre as famílias foram passados para nós, né? Numa condição de que você tem que escolher um lado. Epa! Oi! Não fui eu que casei com meu pai, foi você. Não fui eu que casei com a minha mãe, foi você. Os problemas de vocês são de vocês. A raiva, a mágoa que vocês têm, o desentendimento de vocês, se vocês se odeiam, se vocês se amam. Problema de vocês. Não tem que sobrar para mim. Não tem que sobrar para você as desavenças entre o teu pai e a tua mãe. Não tem. Não tem. Então você precisa começar a acordar, né? Se você quer realmente mudar de vida e ter uma vida, tá? Você precisa abrir a portinha da tua cabeça aí e começar a identificar o que te incomoda. Legal? Eu converso, por exemplo, com meu filho tem 20 anos, beleza? Tá? E a conversa do povo hoje é que tem que fumar pod, beleza? Que tem que encher a cara para sair, senão não saiu. Beleza? Eu saí a minha vida toda sem encher a cara, porque eu não gosto. Não faço nenhuma questão de beber. Tá?
Legal? Não deixei de me relacionar, não deixei de ter amigos, não deixei de me casar. Tá? Você precisa ter a tua personalidade, você precisa fazer escolha. A tua escolha vai definir o quanto de trauma você quer botar na mochilinha e literalmente vestir na tua vida. Andar com essa mochilinha nas costas. Agora, se você quer sair do estado de trauma, a primeira coisa que a gente precisa fazer é identificar o teu estado de trauma. Ainda que você não queira nominar, porque isso acontece muito. Tá? Tem um monte de gente que não quer botar lá o nome da titia, do papai, da vovó, beleza? Da escola, né? Do sacerdote que abusou, da família que abusou, muitas vezes. Não quer botar o nome. Beleza, você pode não querer botar um nome, mas você vai ter que lidar com essa emoção para a gente poder mudar o caminho dessa emoção. Isso vira um outro problema, porque eu não assumo que eu tenho essa emoção, não é tão ruim assim. E aí você precisa começar a conversar com quem convive com você, né? Para a gente poder, né, ter um traço de verdade de como você se comporta emocionalmente. É assim que funciona. Legal? Eu não posso achar, né? Eu, por exemplo, não gosto de gente mal-humorada. Legal? Não gosto de gente mal-humorada. Certo? Não entra na minha cabeça gente que acorda, o dia nem começou, já está de mau humor. Não aconteceu nada, você estava dormindo na tua cama, você abriu o olho, você já está de mau humor. Ah, porque é cedo. Ah, não, é cedo, eu não tomei meu café ainda. Parou. Parou. Que licença é essa que vocês têm para que a vida seja tão ruim assim? Isso é estado de trauma. Ah, não é não. É sim. É sim. Tá? Essa necessidade de ter que estar sempre reclamando de alguma coisa, isso é estado de trauma. Não é só humor, não. Isso é estado de trauma. Essa mania de colocar dificuldade em absolutamente tudo que é novo, né? Ou de se manifestar em relacionamentos que você já conhece como eles são, é estado de trauma. Não entendeu? Certo? Se você vai botar empecilho cada vez que você tem que ir na casa da tua sogra ou na casa da tua mãe, legal? Tá? Você não tem que botar empecilho, você já sabe como é. Você não acordou para a vida ainda para entender como é que é? Tá? Você vai lá porque faz parte da tua vida. Entendeu? Você vai lá muitas vezes porque para você depois não ter culpa, para você depois não ter o peso de não ter ido quando acontecer alguma coisa. Tá? Certo? Você vai lá no mínimo pelo compromisso, né? Hoje pela lei, pela obrigatoriedade social de você estar lá e você ter que amparar. Opa! Né? Mas você ficar justificando, você ficar sofrendo, porque você tem que ir, né? Estado de trauma. Você não consegue lidar com a situação? Não consegue? Tá? Você não vai trabalhar todo dia? Trabalhar todo dia, você vai trabalhar, você vai ter coisas boas que acontecem no seu trabalho e coisas nem tão boas. Né? Gente que continua estudando na vida, beleza? Eu vou para a faculdade, tem coisas na faculdade que para mim não tem nem cabimento, mas elas acontecem, eu não preciso concordar com elas. Tá? Eu preciso fazer a escolha de que dessa maneira eu não faria na minha vida. Certo? Entendeu? Por exemplo, né, fazer um trabalho, né, de estudo que quem vai fazer é a inteligência artificial. Não entra na minha cabeça. Mas tem gente que faz, acabou. É outra realidade. Tá? E essa é uma coisa que também para o estado de trauma você precisa curar na sua vida. Que a gente precisa se adaptar às mudanças de realidade que a gente tem. Tá? Eu não posso trazer para minha casa, né? Eu que sou casado há 28 anos, não posso trazer os problemas da casa da minha mãe para minha casa. É outra vida, é outro contexto de vida. Tá? É tudo, é absolutamente tudo diferente. É outra casa, outro espaço físico diferente. São outros móveis, são outras pessoas que moram lá dentro. O cheiro da casa é diferente, a cor das coisas é diferente,
Legal? A organização das coisas é diferente. Né? A rotina da gente é diferente. Eu não posso trazer. Tá? Por isso você vê assim, gente que casa e fala assim, a minha mãe não fazia assim. Não casou. Porque se você quer que a tua mãe continue fazendo para você, você sai desse relacionamento, volta a viver na casa da tua mãe. Esse tipo de mudança de realidade que você precisa ter esse entendimento para sair do estado de trauma. Senão você não sai. Tá? E como eu falei na live passada, você vai perdoar a mesma coisa com as mesmas pessoas indefinidamente. Se você não entendeu isso aí, você não entendeu nada de perdão. Legal? Você vai perdoar as mesmas coisas indefinidamente. Nossa, mas eu já perdoei. Eu já perdoei, legal. Tá? Então, cada vez que eu vou visitar essa pessoa, legal, eu vou ter que perdoar ela de novo. Porque normalmente ela vai falar a mesma graça. Ela vai fazer a mesma brincadeira idiota. Ela vai ser arrogante do mesmo jeito. Ela vai fazer a mesma crítica. Ela vai se meter na tua vida ou na vida dos teus filhos da mesma maneira. Porque é a natureza dela. E se você não for capaz de... Você que saiu do processo de trauma, foi capaz de perdoar. Se você não perdoar de novo, legal? É bem capaz que você daqui a pouco seja revisitado pelo seu estado de trauma. Legal? Porque você fez, né, cura de processo de trauma. Você não fez viagem ao sangue de barata. Tá? Então você vai ouvir a graça e você olha e fala assim, não é possível, né, que a pessoa vai falar a mesma graça que ela falou há 2 anos atrás. Falou no Natal passado, falou nesse. Falou no Natal de 5 anos atrás. Lógico que é possível, porque é isso que ela faz na vida dela, ela é assim. Então eu não posso ficar abraçado com o trauma de uma pessoa que não vai mudar, quem precisa mudar sou eu. Acorda, meu, bota no teu papel aí, quem precisa mudar sou eu. Quem vai ser beneficiado pela tua mudança? Bota aí no teu papel. Eu vou ser o primeiro beneficiário da minha mudança. Quem vive comigo vai ser beneficiário da minha mudança também. Tá? Mas a minha mãe que não muda não vai ser beneficiária da minha mudança. Muito pelo contrário. Certo? A minha mãe, depois do meu processo de mudança, quando a gente conversar e eu não responder para ela do jeito que ela estava esperando, legal, ela vai ficar para lá de indignada. Isso vale para qualquer pessoa que não quer o teu processo de mudança. Tá? Se você não consegue entender isso, vai conversar com gente que resolveu ter uma vida mais saudável, resolveu parar de beber. Vai ver quantos amigos ficaram. Legal? Porque a turma com quem você andava vai olhar para você e vai dizer, não é possível que você não bebe. Você virou crente. O que houve? Está doente? Tá? As pessoas não conseguem entender que você é você é a mesma pessoa sem a bebida. Que você a bebida não é o que vai te manter na vida. Legal? Não é? Tá? Que falar bobagem não é o que vai te manter na vida. Então, você precisa começar a entender isso dos dois lados. Porque quem não quer a tua mudança não vai gostar do teu processo de mudança. Não vai. Quem está acostumado a falar com você de uma maneira que consegue te tirar do sério, legal? E vai perceber que você não vai sair do sério, essa pessoa vai ficar profundamente irritada. Ela vai sair do sério. Por quê? Porque não deu certo. Ela estava acostumada a depois lidar com a sua perda de controle. Aprende isso aí. Cada vez que você não perde o controle, você desarma a outra pessoa. Cada vez que você não sai da tua linha de conduta, da tua linha de raciocínio, você desarma as outras pessoas. Porque as outras pessoas estão acostumadas com aquele outro você. Legal?
que você não estava satisfeito com ele e você trabalhou para mudar aquele você. Por isso que a gente dá tanto curso na vida. Legal? A gente dá curso para as pessoas mudarem de mentalidade. Né? Porque não adianta você trabalhar feito um cavalo se a tua família tem mentalidade de pobre, você tem mentalidade de pobre junto. Você está lá para sofrer junto. Você está lá para dizer que a vida é difícil. Tá? Você não consegue perceber o que você faz na vida? Você não consegue perceber o que mudou na tua vida, o que melhorou? Você não é capaz de botar isso na tua vida, na tua frente, na tua mente? Você não é capaz de fazer isso? Se você não é capaz de fazer isso, você vai conviver com os mesmos processos, iguaizinhos. Por quê? Eles vão voltar para você. Já expliquei isso para vocês alguns milhões de vezes. Vamos explicar de novo para vocês. Não fui eu que disse isso para vocês. Está no Codex Bíblico lá. Legal? Está na Torá Judaica lá. Tudo aquilo que você não resolve. Beleza? Volta para você. A vida é cíclica. Você não resolveu? Volta para você. Ah, mas deu uma melhorada. Espera aí que volta. Você não resolveu? Espera aí que volta. Tá? Legal. Os problemas de conduta e de família que você não resolver, tá? Além deles ficarem voltando durante a sua vida, você dá de herança para os seus filhos, netos, bisnetos, tataranetos, 7 gerações depois de você. Você dá para eles toda a tua carga de trauma, toda a tua carga de insatisfação, toda a tua carga de problemas não resolvidos, você dá de presente para eles. Nossa, como você é bacana. Simplesmente porque você, né, resolveu ser omisso em relação a você mesmo. É assim que funciona. Tá? Então, eu posso até aguentar o meu pai falando graça, falando bobagem, é o jeito dele, beleza? Mas eu preciso ter o registro de que meu pai é ofensivo. Eu preciso ter esse registro. Né? Entendeu? Tá? Eu preciso, né, conseguir lidar com aquelas pessoas que literalmente têm a vida voltada para o dinheiro, que só conversam do dinheiro, legal? E vão ficar fazendo gracinha com a tua vida em relação a dinheiro, legal? Você precisa entender que essas pessoas têm um problema sério, que a vida delas é baseada em dinheiro. Você precisa entender, tá? E aí você precisa escolher se você vai querer ter uma vida baseada em dinheiro ou se você vai ter outros valores na tua vida. Senão você vai levar para você, vai magoar, vai morder, vai ter desejos profundos de vingança. Quem ficou com o problema? Você. E quando isso vem de gente conhecida, legal? Eu preciso dizer de novo para você. O problema é você. Não gostou de ouvir isso, né? Mas o problema é você, não é tua mãe, teu pai, teu irmão, teu amigo, teu tio, tua avó, beleza? Teu chefe, o cara que trabalha com você, o problema é você. Porque você não aprendeu. Porque você não tem a permissão para aprender que essa pessoa é dessa maneira. Que 99% das vezes que você encontrar com essa pessoa, ela vai agir desta maneira. Quem tem que agir diferente? Você. Quem tem que mudar de comportamento? Você. Quem que tem que abrir mão do relacionamento tóxico? Você. Porque quem está sofrendo a toxicidade do relacionamento é você. Tá? Né? Não adianta, tem um monte de gente que chega no meu consultório e diz assim, ai, chegamos num ponto onde ela foi lá e destruiu o meu carro. Né? Ele foi lá e me bateu. Ai, nunca imaginei que ele fosse me bater. Legal? E eu falo para as pessoas, eu bati em você todo dia. Todo dia ele te chamava de inútil, todo dia ele falava que você estava gorda, que você podia ser uma outra mulher, que você podia ser diferente, que você podia cozinhar que nem a mãe dele, que você podia fazer as coisas diferentes, que você podia ser do jeito que ele gosta, que você podia fazer o sexo do jeito que ele gosta. Ele te batia todo dia. Ele só passou da agressão num nível moral, emocional, espiritual para um nível físico. Tá? O que tem de mulher hoje, literalmente passando em cima dos caras hoje, legal? O cara chega no consultório, nunca esperei ouvir isso, né?
tá? Você precisa entender, mudou, meu filho, né? Mulherada foi pra rua ganhar dinheiro, certo? Tá? Mudança de sociedade, tá? E aí ela não quer depender de ninguém, legal? Isso, né? Todos os psicólogos, os psicanalistas, os psiquiatras estão começando a tratar isso aí, tá? Porque a mulher passou a tratar o homem pejorativamente também como ela era tratada. Ela fez igual, só mudou o lado, tá? E quando você simplesmente repete a agressão, o que vai acontecer? Ela vai se manifestar do mesmo jeito. Então você tem um monte de homem que está inseguro aí na vida, que não consegue mais trabalhar, que não consegue mais ter um relacionamento, que se acha um lixo, legal, porque tomou uma paulada, uma traulitada de uma mulher, legal, e trouxe para a vida dele. Tá? E isso independe se quem passou em cima da tua cabeça é um homem ou se é uma mulher. Nem depende. Quem tem que levantar é você. Quem tem que ter vontade de ter uma vida, né, de sair do estado de trauma, é você. Tá bom? Bati mesmo, tá? Dia da bolachada hoje para vocês, porque já conversei sobre isso com vocês milhares de vezes. Estou conversando mais um. Tá? Vocês precisam querer sair do estado de trauma. Tá bom? Certo? Tem um monte de gente aqui que sabe e eu vou repetir para vocês de novo. Eu adoro as minhas irmãs. Adoro. Amo de paixão. Amo minha mãe de paixão. Legal? O que não significa, certo? Que algumas delas são boas para se viver. Legal? A minha irmã mais velha é uma pessoa tóxica. Não tem condição de conviver com ela. Não tem. Legal? Toda vez que você abre a porta, legal? Certo? Tá? Ela faz uma graça. Toda vez. Então é uma pessoa que não funciona. Legal? E a gente tem que assumir isso. Senão eu converso com ela lá, ela fala graça lá, eu me irrito, trago a irritação para dentro da minha casa. Legal? Vou descontar na minha mulher, nos meus filhos e no meu cachorro. Nas minhas plantas. Não. Tá? Para isso vale aquela regra, gente, tá? De que dor de barriga não dá uma vez só na vida. Legal? Então a gente espera, porque o mundo gira, né? Legal? Quando a pessoa passar de novo na tua frente, legal? Você olha para a carinha dela e diz assim, opa, tudo bem com você? Como é que você tá? Fala aí o que você precisa. Legal? Só que vou te avisar, beleza? Para ajudar você é sem a sua arrogância, sem o gracejo. Beleza? Tá? Simples assim. Tá? Por quê? Porque eu preciso devolver para as pessoas, né? As pessoas precisam ter noção de como funciona. Então, né? Durante a minha vida, beleza? Depois que eu me tornei semi-adulto, né? Porque eu virei adulto muito cedo na minha vida, tristemente, né? Tá? Eu comecei a conversar tudo o que me incomodava. Legal? Teve gente que não teve maturidade para conversar, beleza? E não acertou a relação nunca. Tá? Porque quem não tem maturidade para conversar, você não consegue consertar a relação. Porque você aí está vivendo relações que são unilaterais. Ou é só do jeito da pessoa, ou não é. Nesses casos, eu particularmente opto por não é. Legal? Não é. Tá? Por quê? Porque todo mundo erra, todo mundo tem dificuldade, todo mundo tem problema. Faz parte do ciclo da vida. Legal? Agora, você tem pessoas que, independente do que aconteça na vida, elas têm sempre a razão, não funciona aquilo. Tá? Por melhor, por mais bonzinho que você seja, por maior que seja a tua capacidade de perdoar, não funciona. Tá? Enquanto você não bota isso na tua cabeça, que não funciona, você não abre a permissão para que o trauma deixe a sua vida. A partir do momento que você tem a permissão, legal? Vamos fechar a live falando coisa boa. A partir do momento que você tem a permissão, legal? Escolhe literalmente, tá? Um tipo de processo, tá? Para você abraçar e fazer até o fim. Tá? Então eu costumo dizer para as pessoas assim, legal?
Não dá para quem veio procurar hipnose, legal, tá? Para fazer hipnose e fazer constelação, tá? São coisas que podem até ser feitas com a mesma pessoa, mas em momentos diferentes e para estados de consciência diferentes, tá? Então a pessoa que veio, você optou por fazer, teu problema é familiar, legal? Você está lá, você se sente deslocado, você se sente diminuído, você tem raiva, você tem mágoa, legal. Constelação familiar para você, tá? Eu tenho traumas da onde eu não tenho ideia, eu tenho dificuldade com uma língua, eu tenho dificuldade em falar em público, eu tenho dificuldade em conhecer pessoas, tá? Eu tenho dificuldade em coisas novas, qualquer coisa nova que aconteça na minha vida, né? Me gera insegurança, me dá dificuldade. Você é uma pessoa com indicação para fazer processos de terapia breve ou processos de hipnose, tá? Traumas profundos que eu fiquei muito tempo sem conversar sobre eles, tá? Situações que durante a minha vida estão lá guardadas, legal? Tá? Processos de hipnose. Por quê? Porque eu preciso, não é a questão de eu voltar para você sentir tudo lá. Fica muito mais fácil quando a gente identifica, mais próximo em que período da tua vida você tem o registro, tá? Do que aconteceu no teu trauma. E aí a gente volta e vai tratar você em hipnose no momento presente, tá? Com a consciência que você tem hoje, com o entendimento do que é hoje, para tirar você daquele momento que ficou congelado no tempo na tua vida lá, que é o momento do trauma, tá? Tem outras maneiras de fazer isso? Tem, tá? Tem. Como, por exemplo, processos dirigidos de terapia de grupo. Pessoas que têm o mesmo tipo de dificuldade, tá? Gente que tem a mesma dificuldade com dinheiro, as pessoas que têm o mesmo grau de dificuldade em relacionamento familiar ou em relacionamento conjugal. Muitas vezes um processo que é muito mais eficiente é você fazer isso com o trabalho de grupo. Por quê? Porque durante o trabalho de grupo, na medida em que a gente vai conversando, as pessoas vão se identificando com os conflitos, tá? E na grande maioria das vezes, você não precisa forçar a pessoa a falar. Ela quer vomitar, ela quer botar para fora o que está incomodando. E cada vez que um fala, tá? As outras pessoas também se sentem à vontade para falar, porque elas deixam de sentir qualquer possibilidade de julgamento e elas vão trocando experiências e você vai vendo que as experiências são muito parecidas, tá? E elas vão se fortalecendo no conjunto da conversa, pelas experiências de ver pessoas que se encontram ou que vivenciam a mesma dificuldade, elas vão se fortalecendo, elas vão entendendo que não é só com elas, tá? Então, muitas vezes você sair da postura de que é só com você, de que tudo aconteceu só com você, de que o peso é só você que vive, ajuda você conversar em grupo, tá? Então, existe a porta terapêutica? Ela existe, tá? Qual é o segundo problema das pessoas que precisam de ajuda terapêutica? Tá? Chato conversar disso, mas o grande problema das pessoas que precisam de ajuda terapêutica é pagar o processo. Tá? Porque elas querem que a gente venda para elas um processo legal, tá? Elas não querem resolver o problema. Porque elas estão pensando que elas têm que resolver o problema terapêutico, que talvez não seja tão importante quanto trocar de telefone. Aí talvez não seja tão importante quanto o sapato que eu vi. Talvez não seja tão importante quanto a viagem que eu quero fazer. E aí, literalmente, elas colocam o empenho ou a destinação financeira da vida delas, legal? E outra coisa,
E a gente, enquanto terapeuta, não tem que ficar prendendo ninguém pelo pescoço para fazer processo terapêutico. Por isso que a pergunta da live de hoje literalmente é assim, né? Você realmente quer sair do processo do trauma? Tá? Você realmente tem essa vontade na tua vida de deixar de sentir o trauma, que aí você vai vivenciar a vida de outra maneira e cada vez que você for numa viagem você vai sem o trauma, cada vez que você for comprar você não precisa ficar se perguntando se você pode, cada vez que você for fazer alguma coisa que você tinha muita vontade de ter, você vai se elogiar, você vai ser capaz de se parabenizar, né? Então isso é uma consciência que infelizmente, né, a grande maioria da população não tem. Entender que existe um momento que se precisa de ajuda, tá? Porque não adianta só você ouvir, entender o que é o trauma, né, e achar que você vai resolver sozinho, né? Porque se fosse para resolver sozinho, você já tinha resolvido. É bem assim que funciona, tá? Então não adianta, tem um monte de gente que assiste quando eu faço aula aberta de constelação familiar, a gente traz uma pessoa que a pessoa acha que ela vai fazer o processo sozinha, né? Ela vai pegar meia dúzia de bonequinho e vai fazer sozinha. Não faz. Tá? Não faz por quê? Porque os momentos de transformação emocional, onde a gente está fazendo os processos com as pessoas, a hora que você vê, né, o emocional brotar, a gente consegue identificar também o quanto daquele emocional é verdadeiro. Sacada para vocês. Quanto desse emocional é verdadeiro? O quanto desse emocional é a necessidade que eu tenho de sofrer, de justificar. O quanto desse emocional é tremendamente indiferente. Isso a gente não faz sozinho. Tá? Você perceber que tem gente que vai lá, chora, reclama. Aí você começa a conversar sobre o processo de mudança, o que a pessoa vai fazer e tudo que vai brotar dela é raiva. Que aí ela só tem raiva. Aí ela tem o desejo de vingança. Tá? Então a gente precisa entender isso, que é o que a gente faz dentro do processo terapêutico. Né? De ensinar para as pessoas até que ponto cada um é capaz de fazer o quê. Tá? Então, existe, né, a possibilidade de você minimizar ou de você resolver absolutamente todos os tipos de trauma, por mais graves e por mais abusivos que eles sejam. Tá? Existe essa possibilidade. Essa possibilidade depende única e exclusivamente do quanto você quer abrir mão, está disposto a abrir mão do processo traumático. Tá bom, gente? Certo? Muito obrigado pela audiência de vocês, né? Sexta-feira, aula de cunho histórico lá no canal do Rodrigo Campos Pereira Oficial, onde a gente continua falando de sistema de saúde e vamos falar do que foi feito pela saúde, literalmente, quando a família real portuguesa teve obrigatoriamente que vir para o Brasil como rota de fuga. E aí você vai entender porque algumas coisas começaram a ser feitas e porque muita coisa nunca foi feita até hoje e foi ter que ser resolvida, né, depois da Constituição de 88. Tá bom? Beijoca para vocês, né? Que vocês sejam abençoados e que vocês façam amorosamente a opção de abrir mão dos processos de trauma que vocês têm pendurados em vocês pela vida. Tá bom? Precisando de ajuda? Estamos por aqui. Até mais.